O sol ainda nem tinha rompido o horizonte quando a desgraça bateu no acampamento de Lampião. Era uma manhã comum no meio da caatinga, o chão ainda frio, os cabras acordando aos poucos, lavando o rosto com água de cacimba rala. Maria Bonita, como de costume, ajeitava os cabelos, praguejando baixinho contra o calor que já prometia ser de matar. Foi nesse instante que veio o primeiro sinal, o silêncio estranho dos pássaros, como se o sertão tivesse prendido o fôlego. Depois, o estampido seco de 2 tiros, seguidos por gritos de alerta. Lampião, que afiava a peixeira encostado numa pedra, levantou num pulo. O rosto dele mudou na hora. Os olhos, que já eram duros por natureza, viraram pedra de verdade. Jararaca veio correndo, esbaforido. Capitão. Pegaram ela. Levaram Maria. Foi um grupo pequeno. 5, 6 homens. Tão com rumo pro sul. A frase caiu como chumbo quente no ouvido de Lampião. Por um segundo, o silêncio tomou conta. Os jagunços congelaram, esperando a reação do capitão. Lampião baixou a cabeça, respirou fundo. E quando levantou o olhar, a raiva já tinha feito morada. Quem foi? Jararaca engoliu seco. Parece que é o bando de Capitão Bentinho. Aquele miserável que já tentou nos emboscar lá pras bandas de floresta. Lampião cuspiu no chão. Bentinho teve a audácia de pôr as mãos na minha mulher? A voz dele não era grito, era mais baixa, mais fria, e justamente por isso, mais assustadora. Sem perder tempo, pegou o rifle, a cartucheira, e ordenou: todo mundo em marcha, agora. Os homens se armaram como nunca. Nenhuma piada, nenhuma conversa fiada. Cada um sabia que, daquela vez, a caça tinha virado pessoal. Enquanto cavalgava na frente da tropa, com o olhar fixo no horizonte, Lampião pensava só em uma coisa: o rosto de Maria Bonita. E a promessa silenciosa que fazia a si mesmo: eu vou buscar, nem que o inferno inteiro se levante contra mim. E o sertão, mais uma vez, se preparava para assistir a um rastro de sangue, que ainda nem tinha começado. Lampião cavalgava na frente, com os olhos vidrados no chão, farejando rastros como um cão de guerra. Os jagunços seguiam logo atrás, em silêncio, sabendo que aquela caçada era diferente de todas as outras. Não era por território, nem por dinheiro, era por honra e por amor. Jararaca, que vinha ao lado, apontou para uma trilha de pegadas recentes, cortando a caatinga. Passaram por aqui há pouco, capitão. Tem marca de cavalo e sangue. Parece que Maria tentou reagir. Lampião fechou os punhos com força. Ela nunca foi mulher de se entregar fácil. A cada quilômetro, o calor aumentava. O chão estalava sob os cascos dos cavalos. Os mandacaros pareciam assistir de braços erguidos à fúria que atravessava o sertão. Enquanto isso, no acampamento improvisado de Capitão Bentinho, Maria Bonita estava amarrada a um tronco, com os pulsos cortados pela corda e o orgulho ainda intacto. Mesmo com o rosto sujo de poeira e o vestido rasgado, ela mantinha o olhar firme. Bentinho se aproximou, o sorriso torto no canto da boca, chapéu de couro jogado para trás da cabeça. Pois é, Maria, sempre ouvi falar da tua valentia, mas hoje, quem manda aqui sou eu. Ela cuspiu no chão, bem na frente dele. Tu não sabe o que fez, cabra. Quando o Lampião chegar, não vai sobrar um osso teu inteiro para contar história. Bentinho riu, mas havia um leve tremor na risada. Sabia que mexer com Lampião era arriscar fósforo perto de gasolina. Do outro lado da caatinga, Lampião já preparava a emboscada. Parou o bando numa elevação de pedra, observou o acampamento inimigo. De longe, eles são menos de dezembro, e tão relaxados. A confiança de quem acha que pode mexer com mulher alheia sem pagar preço. Sabino, sempre o mais frio do grupo, perguntou: qual vai ser a ordem, capitão? Tiro aberto ou faca no escuro? Lampião sorriu de canto, um sorriso que carregava veneno. Nem tiro, nem faca. Hoje, eu mesmo vou buscar Maria. E quem tentar impedir, vai conhecer o inferno de perto. Pelas minhas mãos. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de vermelho. O cheiro de sangue já parecia flutuar no ar. E a justiça de Lampião estava prestes a começar. O sol já se despedia do sertão quando Lampião deu o sinal. Sem alarde, sem grito de guerra. Só um assobio curto, seco, cortando o ar. Os jagunços cercaram o acampamento de Capitão Bentinho como onças famintas. Mas Lampião foi na frente.
sozinho, com o rifle nas costas, a peixeira na cintura e o ódio fervendo no peito. O chão rangia sob as botas dele, mas o passo era leve, preciso, como se o próprio vento tivesse medo de atrapalhar. Do outro lado, Bentinho gargalhava com 2 comparsas, bebendo cachaça e zombando de Maria Bonita, que permanecia amarrada, mas com o olhar de quem, mesmo presa, continuava desafiando. Foi então que o silêncio foi quebrado. Do meio da mata surgiu Lampião, parado, de pé, entre a poeira e o entardecer. Os olhos dele, 2 brasas vivas. Os homens de Bentinho congelaram. O riso morreu na garganta de todos. Bentinho se levantou, com a garrafa ainda na mão, tentando disfarçar o susto. Olha só, o rei do cangaço resolveu aparecer de corpo e coragem. Lampião não respondeu, foi só avançando, passo por passo, como se cada metro fosse um golpe de sentença. Quando ficou a poucos metros de Bentinho, parou, olhou para Maria, viu os pulsos cortados, o rosto sujo, mas os olhos ainda brilhando de vida. E aí? Lampião falou, baixo, mas com a voz que fazia a espinha de qualquer homem tremer. Tu mexeu com a única coisa que eu jurei proteger. Nesse mundo, Bentinho. Sem dar tempo de resposta, Lampião puxou a peixeira e avançou. O ataque foi rápido, brutal, direto. A lâmina cortou o ar com a precisão de quem já matou muito e não tinha mais espaço para hesitação. Bentinho ainda tentou reagir, mas o golpe veio certeiro no pescoço. O som foi seco, a garganta cortada, e o corpo tombando como saco de farinha derrubado no chão. Os outros homens, vendo aquilo, largaram as armas e correram feito alma penada. Os jagunços de Lampião só assistiram de longe. Não era dia de tiro aberto, era dia de justiça com as próprias mãos. Lampião se ajoelhou ao lado de Maria, cortou as cordas com a faca, segurou o rosto dela com cuidado, limpando a poeira com as mãos calejadas. Eu te falei, ninguém toca em tu, e fica vivo depois. Ela sorriu fraco, os olhos cheios de lágrima, mas de alívio. E naquela noite, sobe o céu de estrelas e o cheiro de sangue fresco na terra. O sertão inteiro soube, Lampião, quando amava, amava como um furacão, mas quando vingava, vingava como o próprio diabo. O corpo de Capitão Bentinho ainda jazia estirado no chão, a poeira começando a cobri-lo como mortalha de sertão. As poucas almas que sobraram do bando dele tinham fugido sem olhar para trás. Ninguém tinha coragem de desafiar o homem que acabara de transformar o campo num altar de vingança. Lampião, ainda com a peixeira suja de sangue, puxou Maria Bonita para perto, envolvendo ela num abraço que misturava alívio e desespero contido. Ela, com os pulsos marcados pelas cordas, respirava com dificuldade, mas com um sorriso torto no canto da boca. Eu sabia que tu vinha. Lampião encostou a testa na dela, respirando fundo. Nem o cão, nem Deus me impediriam de te buscar. Os jagunços, de longe, começaram a se aproximar, olhando com respeito e medo. Jararaca foi o primeiro a falar. Capitão, os outros correram, mas deixaram munição, mantimento, e tem 2 cabras presos ali atrás, esperando a sentença. Lampião se levantou, ajeitando o chapéu de couro, o olhar agora carregado de uma frieza cirúrgica. Traz eles aqui. 2 homens sujos, com os olhos arregalados de terror, foram arrastados até o meio do terreiro. Tremiam mais que vara verde. Em ventania, Lampião ficou de pé diante deles, com o olhar cortando como faca. Vocês ajudaram a tocar na minha mulher. Vocês amarraram ela. Riram dela. Agora vão rir da própria morte. Sem esperar mais palavra, Lampião fez justiça. Com as próprias mãos. Um golpe certeiro em cada pescoço. Rápido. Sem piedade. Sem demora. Os jagunços, acostumados com crueldade, ficaram em silêncio, como quem assiste a um ritual sagrado de punição. Depois, Lampião virou para os outros. Queimar tudo. Resto de bando, armamento, comida. Aqui, não fica rastro dessa vergonha. Enquanto as chamas subiam, iluminando a noite, Maria Bonita se sentou numa pedra, olhando tudo com os olhos marejados, mas o peito cheio de uma estranha mistura de medo e gratidão. Naquele momento, ela soube, mais uma vez, que amar Lampião era como brincar com a beira do abismo, mas também soube que enquanto ele respirasse, ninguém, absolutamente ninguém, ia pôr as mãos nela e sair vivo para contar. O sertão, de longe, assistia, calado e com respeito.
Quando o fogo terminou de lamber o acampamento de Bentinho, só restaram cinzas e cheiro de madeira queimada. Os corpos dos mortos foram deixados ali mesmo, como recado para quem ousasse pensar em repetir tamanha ousadia. Lampião montou no cavalo, com Maria Bonita sentada atrás, os braços dela enlaçando a cintura dele com força, como se ainda sentisse o risco de ser levada de novo. Os jagunços, em silêncio, seguiram o capitão. Não havia música, nem riso, nem conversa fiada naquela marcha de volta. Era como se cada um carregasse dentro do peito o peso do que tinha presenciado. Depois de léguas percorridas, pararam numa grota funda, protegida por pedras, onde sempre faziam tocaia para escapar da volante. Maria se afastou um pouco, lavou os pulsos feridos numa bacia de água morna, enquanto Lampião, sentado numa pedra, afiava a faca sem pressa. Mas o olhar dele seguia em cima dela o tempo todo. Sabino, um dos mais velhos, se aproximou e falou baixo: Capitão, o senhor sabe que agora vão vir atrás com mais raiva. Ao volante, os coronéis, todo mundo. O sangue de Bentinho era ruim, mas era sangue de aliado de muita gente poderosa. Lampião nem levantou os olhos. Eles que venham, respondeu com a voz arrastada, cortante. Agora eu não ligo mais para a política, nem para acordo, nem para coronel. Hoje, só penso em manter o que é meu, longe de quem quiser tocar. Maria escutava de longe, enxugando os pulsos com um pedaço de pano velho. Por dentro, sentia um misto de orgulho e medo. À noite, quando os homens já dormiam espalhados pelo chão duro, ela se aproximou de Lampião, que continuava acordado, de olhar perdido nas brasas da fogueira. Virgulino, o que tu fez por mim, eu nunca vou esquecer. Mas e agora? Até onde a gente vai com essa guerra? Ele a puxou devagar, fazendo com que ela sentasse no colo dele. Passou a mão com cuidado pelos cabelos dela, como quem tenta guardar o cheiro e a lembrança daquele instante. Até o fim, Maria. Até o fim. Ela fechou os olhos, encostando o rosto no peito dele, sentindo o coração do capitão bater forte. Com raiva, com amor, com tudo junto, como sempre. E o sertão, do jeito que sabe, guardou mais esse capítulo, com o peso de quem já viu muito homem morrer, por amor. Os dias seguintes foram de tensão. Lampião sabia que o preço da vingança vinha rápido. A notícia da morte de Capitão Bentinho já corria de boca em boca, feito rastilho de pólvora. Coronéis, volantes e até outros cangaceiros que tinham algum trato antigo com Bentinho, começaram a se mover. Mas Lampião estava cego, não por falta de juízo, mas por excesso de sentimento. Maria Bonita, apesar do corpo ainda dolorido, não desgrudava dele. Dormia ao lado, acordava ao lado, e vivia com medo constante de que a próxima bala, a próxima emboscada, levasse os dois para o fundo da terra. Certa tarde, enquanto o bando descansava numa grota escondida, Lampião ficou sozinho, sentado num canto, passando os dedos pelo lenço vermelho de Maria, aquele que ela usava no cabelo nas manhãs de calma, que agora pareciam tão distantes. Jararaca, sempre o mais atrevido, se aproximou com cuidado. Capitão, posso falar uma coisa? Sem querer desrespeitar? Lampião ergueu os olhos devagar, como quem pesa cada palavra antes da resposta. Fala, mas escolhe bem as palavras, cabra. Jararaca respirou fundo. O senhor sabe que tudo isso começou por causa dela, né? E que agora, cada passo nosso está sendo seguido. Cada volante da região está com sangue nos olhos. Tudo por conta de uma mulher. O silêncio que veio depois foi mais pesado que chumbo. Lampião se levantou, caminhou até Jararaca devagar. Parou a um palmo do rosto dele, e com uma calma que dava medo, disse: por ela, eu começo guerra com o mundo, e se tu ou qualquer outro pensar diferente, pode sair do meu bando agora, antes que eu mande sair dessa vida de outro jeito. Jararaca engoliu seco, assentiu, e foi embora sem dizer mais nada. Maria, que escutava tudo de longe, sentiu o coração apertar. Sabia que era amada de um jeito que beirava a loucura, mas também sabia que aquele amor estava virando maldição. Naquela noite, antes de dormir, ela se deitou ao lado dele e, com a voz baixa, perguntou: e se um dia, por minha causa, tu cair, Virgulino? E se essa guerra toda terminar contigo morto no chão? Ele puxou ela para mais perto, beijou a testa com ternura estranha para um homem feito dele, e respondeu, quase num sussurro: então que eu caia.
mas caia lutando, por tu. E o vento, como sempre, carregou mais essa promessa, espalhando pelo sertão o aviso de que Lampião estava pronto para morrer, mas nunca para recuar. O céu ainda estava negro, com estrelas tímidas se apagando aos poucos, quando o primeiro sinal da desgraça chegou. Do alto da grota, um dos jagunços que fazia a vigília gritou: "Capitão, tem homens cercando, é volante. E vem com reforço." O alvoroço foi imediato. Os cangaceiros pularam das redes, pegando rifles, cartucheiras e facas. Aquele não era um ataque de tocaia pequena, era coisa grande. Como Lampião já temia, a vingança pela morte de Capitão Bentinho tinha vindo rápida, e com gosto de massacre. Lampião saiu da tenda com o rifle nas mãos, os olhos mais negros que a própria madrugada. Maria Bonita, de arma na cintura e o rosto suado, correu até ele. "Quantos são, Virgulino?" "Mais de 30. Vindo de 2 lados, cercando por cima e por baixo." Os homens da volante desciam a serra como enxame de marimbondo. O som das botas, os gritos de comando e o estalar das armas ecoavam pela pedra como trovão. Lampião não hesitou. Jararaca, Sabino, quina de aço, cada um segura um flanco. Hoje, ou a gente quebra esse cerco, ou vira história nas bocas do povo. Os tiros começaram antes mesmo do sol nascer. A grota virou um inferno, estilhaços de pedra voando, cheiro de pólvora encharcando o ar, e gritos. Muitos gritos, de ambos os lados. Maria lutava ao lado dos homens, atirando com precisão, recarregando com a rapidez de quem sabia que cada segundo podia ser o último. Lampião, com o rifle firme, mirava e derrubava soldado atrás de soldado. Era como se a fúria pela dor de Maria ainda o alimentasse, fazendo dele mais fera que homem. Mas a cada minuto, a vantagem diminuía. As balas começaram a acabar. 2 jagunços caíram com tiros certeiros. Outros estavam feridos. A situação se apertava. Jararaca se aproximou, esbaforido. "Capitão, tamo ficando sem munição. Se não sair agora, vão nos encurralar de vez." Lampião olhou para Maria. Ela, de rosto sujo e cabelos desgrenhados, assentiu com a cabeça. "Se for para morrer, que seja correndo." E atirando, com um assobio forte, Lampião deu o comando de retirada. O bando inteiro rompeu pelas pedras, rasgando o mato, pulando barranco, desviando de bala como dava. Maria seguia ao lado dele, correndo com o fôlego que ainda restava, o olhar fixo nas costas de Lampião, como se o destino dela dependesse de cada passo daquele homem. Atrás, os soldados gritavam, atiravam, mas aos poucos, o som foi ficando distante, e o bando, ferido, sujo, cansado, mas vivo, conseguiu escapar mais uma vez. Quando pararam, léguas depois, já com o sol alto no céu, Lampião caiu de joelhos na terra, respirando ofegante. Maria se ajoelhou ao lado, abraçando ele com força. Mais uma vez, juntos, sempre. Ele respondeu, com a voz rouca, mas com a alma inteira. E o sertão, mais uma vez, ficou com o gosto da pólvora no ar, e a certeza de que Lampião, por ela, faria o mundo inteiro sangrar, se fosse preciso. O esconderijo daquela noite foi numa furna de pedra, longe das trilhas batidas, onde o vento mal passava, e o cheiro de sangue fresco ainda grudava nas roupas de todo mundo. Os homens do bando estavam moídos, uns com bala no ombro, outros com cortes nas pernas, mas todos vivos, e isso, por si só, já era milagre. Lampião sentou-se com as costas na parede de pedra, a respiração pesada, o rosto encardido de terra, suor e raiva acumulada. Maria Bonita, mesmo exausta, tratava os ferimentos dele com as mãos trêmulas, usando pedaços de pano rasgado, e um pouco de cachaça para limpar os cortes. Enquanto passava o pano no ombro dele, ela falou com a voz baixa, mas firme, "Sabe que essa guerra agora é nossa para sempre, né? Eles não vão parar de caçar a gente." Lampião fechou os olhos por um instante, como se quisesse afastar o peso das palavras. Mas sabia que ela tinha razão. De agora em diante, não tem mais volta. Ela parou o que fazia, olhou bem nos olhos dele. "E se eu disser que me sinto culpada por isso tudo?" Ele abriu os olhos, ajeitou o chapéu de couro e respondeu, com a voz arrastada, "Culpada por quê, Maria? Por ser o que tu é? Por ser a única coisa nesse mundo que faz esse coração desgraçado ainda bater?
Ela sorriu, um sorriso curto, mas cheio de emoção. E tu, Virgulino, se arrepende? Lampião puxou ela de leve pela cintura, fazendo com que sentasse no colo dele. Arrependimento é coisa para quem tem escolha. E eu só tenho tu. E essa estrada cheia de inimigo. Lá fora, os outros jagunços cochichavam, comentando a sorte de terem escapado, mas também o medo do que viria. Jararaca, sentado numa pedra, resmungou: nunca vi o capitão assim, feito fera ferida. Tudo por causa de uma mulher. Sabino, com o olhar de quem já viu muita gente morrer, respondeu: pois é, mas é bom lembrar que uma fera ferida é a mais perigosa de todas. Enquanto isso, dentro da furna, Lampião e Maria se abraçavam em silêncio. Não era um abraço de romance, nem de conforto. Era um abraço de sobrevivência, de pacto, de duas almas que já sabiam que dali em diante só restava lutar, juntos, até o último suspiro. O sertão, como sempre, assistia, calado, esperando o próximo capítulo dessa história que já tinha mais sangue que esperança. O dia seguinte amanheceu arrastado. O vento soprava seco, trazendo o cheiro da caatinga misturado com o gosto amargo da derrota parcial. Lampião, com o rosto mais sombrio do que nunca, andava de um lado para o outro na beira da furna. Os olhos dele, duas brasas acesas, esperando o momento de explodir. Maria Bonita, de longe, observava. Sabia que aquele silêncio dele era mais perigoso do que qualquer grito. Foi quando um jagunço, cabra novo que fazia serviço de espião, chegou correndo, com a poeira do caminho grudada no corpo. Capitão, tem recado vindo de floresta. Parece que os coronéis estão oferecendo recompensa dobrada pela cabeça da gente. E estão espalhando volante de todo lado para fechar cerco. Lampião escutou calado. Depois se agachou, pegou um pedaço de couro e, com a ponta da peixeira, começou a riscar letras tortas, como quem escreve a própria sentença. Jararaca, curioso, espiou de canto de olho. O que Lampião escrevia não era carta de trégua. Era um aviso, um ultimato. No couro, ele deixou claro: aqui quem fala é Lampião. O preço de mexer com o que é meu já foi pago em sangue. E se vierem mais, vão morrer mais. Que cada coronel, cada volante, cada cabra safado, saiba disso. Depois que terminou, Lampião enrolou o couro, amarrou com uma tira de tecido e entregou para Sabino. Espalha esse recado pelas vilas, pelos mercados, pelas igrejas. Quem tiver coragem, que venha, mas que venha pronto para morrer. Maria Bonita, que até então se mantinha em silêncio, se aproximou, tocou no ombro dele, com o olhar carregado de preocupação. Isso só vai trazer mais morte, Virgulino. Ele virou para ela, com um sorriso triste, quase de cansaço, mas ainda com o brilho da fúria. Pois então, que venha a morte, mas venha sabendo que eu só vou cair de pé, e com as mãos sujas de justiça. Naquela tarde, enquanto o recado de Lampião começava a correr de boca em boca, por todo o sertão, os jagunços reforçavam a tocaia. O clima era de guerra anunciada, e Lampião, sentado numa pedra, com o rifle no colo e o olhar no horizonte, parecia pronto para enfrentar o mundo inteiro de novo. Só por ela, o sertão, mais uma vez, se preparava para sangrar. Quando o sol começou a subir, alaranjando o céu feito brasa de fogueira, os primeiros estalos de rifle quebraram o silêncio da manhã. A volante, inflada por homens das redondezas, veio como enxame de marimbondo raivoso. Do alto da furna, Lampião já esperava. Os jagunços estavam posicionados, olhos atentos, dedos nervosos nos gatilhos. Maria Bonita, com o rifle encostado no ombro, mirava como uma onça acuada. Sabia que aquela luta era tanto dela quanto de qualquer cabra armado ali. O primeiro tiro certeiro veio das mãos de Sabino, derrubando um soldado que tentava subir o barranco. Em segundos, o chão virou palco de gritos, pólvora e sangue. A fumaça tomou conta do ar, misturando o cheiro de terra seca com suor e medo. Lampião, no meio da confusão, avançava como um raio, a peixeira numa mão e o rifle na outra, gritando ordens com a voz rasgada: mirem na cabeça, não deixem subir. Hoje a gente mostra para esses cabras quem manda nesse sertão. Maria lutava ao lado dele, recarregando com destreza, derrubando 1, 2, 3 homens que tentavam romper a linha de defesa. Mas o cerco era grande, e o número de inimigos só aumentava.
Jararaca, com o rosto sujo de sangue e poeira, se aproximou correndo. Capitão, tão tentando flanquear pelo sul. Se a gente não recuar, vão nos fechar de vez. Lampião olhou ao redor. Já contava pelo menos 5 dos seus feridos. 2, talvez, mortos. O olhar dele cruzou com o de Maria. Ali, sem dizer uma palavra. Os dois entenderam, era hora de recuar. Todo mundo em retirada. Gritou Lampião, com a garganta ardendo. O bando começou a romper mata adentro, saltando por entre pedras, deixando corpos e cascos de pólvora para trás. Maria seguia ao lado de Lampião, correndo com o fôlego que ainda restava. Uma bala riscou o ar, passando a um palmo da cabeça dela. Lampião puxou ela com força, jogando os dois pro chão, protegendo com o próprio corpo. Eu já perdi muita coisa, Maria. Mas eu não perco não. Ela, com os olhos marejados de poeira e lágrima, apenas assentiu. A fuga foi dura, mas pouco a pouco, conseguiram abrir distância, sumindo de vista. Horas depois, já longe, no alto de outra serra, Lampião e o resto do bando olharam para trás, vendo a fumaça subir no horizonte, sinal de que a volante ainda queimava. Os rastros. Maria, sentada ao lado dele, com as mãos tremendo, perguntou baixinho: até quando, Virgulino? Ele respirou fundo, passando a mão no rosto suado e machucado. Até o dia que esse sertão se cansar de nós, ou o dia que a bala achar meu peito de vez. O vento soprou, e o sertão, como sempre, ficou com o eco daquela promessa amarga. O esconderijo da vez foi num grotão fundo, cercado de pedra e espinho por todos os lados. Era o tipo de lugar que só quem conhecia bem o sertão sabia chegar. Os jagunços estavam moídos, com os corpos cortados, as roupas rasgadas e os olhos fundos de sono atrasado. Lampião, sentado numa pedra, olhava para o horizonte como quem tenta adivinhar o futuro só pela cor do céu. O chapéu de couro jogado pro lado, a peixeira descansando nas pernas e os dedos inquietos, tamborilando no cabo do rifle. Maria Bonita se aproximou, com um pedaço de pano molhado, limpando de leve os cortes que ainda sangravam no braço dele. Tá na hora de parar, Virgulino. Pelo menos por uns dias. Ela disse, com a voz baixa, mas carregada de sentimento. Lampião fechou os olhos por um instante, respirou fundo. Se eu paro, eles me acham. Se eu corro, me cercam. Se eu luto, me caçam. Só tem um jeito de descansar nesse sertão. Maria. Ela entendeu o recado nas entrelinhas, mas não quis ouvir em voz alta. Ficaram ali, em silêncio. Só o barulho das cigarras preenchia o ar. Mais tarde, quando o sol já baixava, um dos cabras trouxe a notícia. Capitão, ouvi dizer que o novo chefe da volante de floresta prometeu que só vai sossegar depois de ver tua cabeça numa bandeja. Lampião riu, mas o riso saiu seco, cansado. Eles que tentem, igual aos outros. Maria Bonita, deitada num canto, olhava o céu ficando alaranjado. No peito dela, um aperto novo. Não era só o medo da morte, era o medo de que, por causa dela, Lampião tivesse cruzado um limite sem volta. Desde o sequestro, ele parecia outro, mais violento, mais impulsivo, mais cruel até com os próprios pensamentos. Naquela noite, enquanto o bando dormia espalhado no chão duro, Maria se sentou ao lado dele na beira da grota. Virgulino, se um dia tu tiver que escolher entre continuar essa guerra ou salvar a própria alma, escolhe tua alma, por favor. Lampião olhou para ela, com os olhos ardendo de cansaço e ternura misturada com raiva. Minha alma, Maria, já está prometida há tempo demais. Agora, só resta lutar. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali, no escuro, esperando o que o próximo amanhecer ia trazer. O sertão, como sempre, seguia mudo, mas com as pedras, ouvindo tudo. O amanhecer chegou tingido de vermelho, como se o próprio céu tivesse pressentido o que vinha. O bando de Lampião já estava em movimento antes mesmo do primeiro raio de sol tocar o chão. Cada homem com um rifle nas costas, as cartucheiras abastecidas e o coração preparado para o pior. Maria Bonita montou ao lado de Lampião, o olhar cansado, mas firme. As mãos ainda traziam as marcas das cordas que aprenderam dias antes. Cicatrizes novas, que o tempo ia demorar a apagar. Enquanto cavalgavam por entre os galhos retorcidos da caatinga, ela se virou para ele e perguntou: para onde agora, Virgulino?
Lampião ajeitou o chapéu de couro, sem tirar os olhos do horizonte. Para onde o vento mandar, e a morte não alcançar. Mais adiante, perto de uma curva de pedra, um dos batedores voltou correndo, esbaforido. Capitão, tem volante no caminho. Mais de 20 homens, esperando na descida do riacho. Lampião parou o cavalo. O olhar dele, naquele instante, não era mais de ódio, nem de pressa. Era de resignação, mas de quem ainda tinha garra para mais uma batalha. Ele virou o rosto para Maria. E por um segundo, apenas um segundo, o capitão do cangaço pareceu um homem comum, um homem com medo e amor. Se acontecer alguma coisa comigo, tu corre, Maria, não olha para trás, não me espera cair, promete isso para mim. Ela apertou os punhos nas rédeas, com os olhos marejados, mas respondeu com a voz dura: não prometo, não. Onde tu for, eu vou atrás. Lampião sorriu de canto, um sorriso triste, e ajeitou a peixeira na cintura. Então, vamos acabar de escrever essa história. O bando desceu a trilha, e o barulho dos primeiros tiros rompeu o silêncio da manhã, enquanto a poeira subia, e a pólvora tomava conta do ar. O sertão assistia, mais uma vez, como sempre, guardando no ventre seco, mais um capítulo de sangue, amor e promessa quebrada. Fim.